E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, o Molina finalmente será pego e preso pela polícia, graças a um detalhe chocante que ele deixará cair no chão, próximo à agência bancária. O vilão, que terá caído na armadilha da Luma, será avisado no último minuto pela Mércia, que criarão uma emboscada para ele. Desesperado, o Traste tentará fugir pelos fundos, sem ser visto, mas o que ele jamais imaginaria é que topará justamente com um delegado ao lado do Mavi, que lhe dará voz de prisão. Furioso, o vilão sacará um revólver e fará um disparo, mas justo nesse momento, a Mércia aparecerá, sendo atingida por engano. Ao perceber a loucura que terá cometido, o Molina se ajoelhará e implorará o perdão dela, mas já será tarde demais, causando uma reviravolta emocionante. Agora, antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo. Se você gostaria que o Molina seja pego pela polícia e preso. Tudo poderá acontecer assim que o clima será de tensão absoluta, quando Molina estacionar o carro em uma vaga discreta próximo à agência bancária de Angra. Disfarçado sob a identidade de Júlio Zayer, ele ajustará os óculos escuros e verificará no relógio que tudo estava dentro do planejado. O dinheiro sujo precisava ser pego, e aquela seria a última transação antes de desaparecer do radar por um tempo. Mas no instante em que ele sair do carro e tiver prestes a entrar na agência bancária, o celular vibrará em seu bolso. Molina franzirá o rosto, estranhando a notificação. Ele pegará o aparelho e verá que se tratava de uma mensagem de Mércia. O coração do vilão baterá mais rápido ao ler as palavras escritas às pressas. Molina, escuta, é uma armadilha. A polícia tá te esperando no banco. Corre! A pulsação dele disparará. Os olhos correrão para a entrada da agência, onde ele notará agora com mais atenção a movimentação estranha de dois agentes de segurança próximos à porta, em comunicação discreta com alguém no rádio. Molina imediatamente entenderá que Mércia estava certa. Filhos da mãe! Ele xingará entre os dentes. Seu instinto de sobrevivência entrará em ação. Sem hesitar, ele correrá para o carro e ligará novamente, e a arrancará com força cantando o pneu. O súbito movimento chamará a atenção dos policiais, que imediatamente reagirão. É ele! Peguem ele! Um dos agentes gritará. Molina pisará fundo no acelerador, desviando dos veículos no trânsito e avançando sinais vermelhos. Pelo retrovisor, ele enxergará as viaturas se aproximando rapidamente. Ele sabia que se fosse pego agora, tudo estaria perdido. Eu não vou cair assim tão fácil, murmurará, com os olhos atentos ao caminho. Enquanto ele dirigia em alta velocidade pelas ruas estreitas de Angra, ele perceberá um grande canteiro de obras à frente, repleto de trabalhadores e máquinas pesadas. Uma ideia inusitada tomará conta de sua mente. Molina jogará o carro para dentro do canteiro de obras, sem pensar duas vezes, derrapando no terreno de terra batida. Assim que parar o veículo atrás de um caminhão de concreto,
ele saltará do carro e correrá até um dos containers, onde operários guardavam os seus pertences. Ele abrirá a porta de metal com força e rapidamente pegará um uniforme sujo de poeira, um capacete e óculos de proteção. Sem perder tempo, o Molina se vestirá como um dos trabalhadores e sairá caminhando calmamente pelo canteiro, misturando-se aos operários. Ele avistará uma pá largada no chão e começará a cavar distraidamente, fingindo que fazia parte da equipe. As viaturas chegarão com tudo, sirenes ligadas, e os policiais sairão de dentro dos carros, apontando as armas para a área. Atenção! Todos fiquem aonde estão! Ordenará um dos agentes. Molina, sem demonstrar nervosismo, manterá o olhar baixo e continuará sua atuação impecável. Enquanto isso, os policiais farão uma varredura no local, verificando cada canto do canteiro de obras. Molina conseguirá caminhar lentamente em direção à saída lateral, sem ser percebido. Esses malditos acham que pode me pegar assim? Ele pensará consigo mesmo, sentindo uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Quando finalmente ele sair do canteiro e entrar em um beco estreito, ele arrancará o capacete e os óculos, jogando-os no chão, e seguirá seu caminho com um sorriso satisfeito nos lábios. Ele tinha escapado mais uma vez. Mas o que ele jamais imaginaria é que na pressa da fuga deixou para trás um detalhe que mudaria tudo. De volta à frente da agência bancária, o delegado observará o carro de Molina abandonado no canteiro de obras. Um de seus homens se aproximará, segurando algo pequeno em mãos. "O delegado, você precisa ver isso." O delegado pegará o objeto, estreitando os olhos para analisá-lo. Então, seu semblante mudará de imediato. Um sorriso de vitória surgirá em seus lábios. Bom, parece que o Molina cometeu o erro que a gente precisava. Luma, que assistia tudo de perto, sentirá a impaciência crescer dentro de si. "E aí, o que foi? O que ele deixou para trás?" perguntará ansiosa. O delegado a encarará com um brilho confiante nos olhos. "Agora não importa que ele tenha escapado, Luma. A gente já sabe exatamente onde encontrar o Molina. E dessa vez, ele não vai ter saída." A Luma arregalará os olhos, seu coração disparando. "Tá, e o que a gente faz agora?" O delegado respirará fundo antes de responder. "Agora a gente aguarda." E naquele momento, a Luma sentirá que o fim de Molina estava finalmente próximo. No luxuoso casarão de Berta, em meio ao silêncio absoluto, a Lady se moverá com precisão calculada. Seu coração estará acelerado, mas sua experiência em golpes e truques a ajudará a manter a calma. Ela deslizará os dedos sobre o pequeno aparelho de escuta, verificando se tudo estava em ordem antes de colocá-lo no lugar certo. Ela sabia que não poderia demorar. Qualquer deslize poderia significar sua ruína. Aos poucos, ela caminhará até a sala da casa, um dos lugares que a Isis mais frequentava. Com dedos ágeis, a Lady se abaixará atrás de uma mesinha e, com extrema cautela, grudará a escuta na parte inferior do móvel,
A pequena luz indicadora piscará uma vez antes de desaparecer, confirmando que o dispositivo estava ativado. Antes que pudesse respirar aliviada, passos ressoarão no corredor. A Lady arregalará os olhos e se encolherá rapidamente atrás de uma das cortinas pesadas, contendo a respiração. Ela apertará os olhos e tentará enxergar através da fresta do tecido, e então verá o que não esperava. Isis adentrará a sala acompanhada de um homem alto e robusto, de feições duras e o olhar frio. O capanga não era ninguém conhecido, mas pela forma como a mulher lhe dava ordens, ele parecia confiar cegamente nela. É assim que você vai agir, entendeu? Isis falará baixo, mas com firmeza. Tudo tem que sair conforme o combinado, sem erro e sem falhas. E se alguma coisa der errado... Ela apontará para o rosto do comparsa, sua expressão transbordando ameaça. Você já sabe o que acontece com incompetentes. O homem assentirá, cruzando os braços. Eu entendi, mas e o pagamento? Eu quero um adiantamento pelo risco de sequestrar a velha. A Isis sorrirá de lado, sarcástica. Ah, meu querido, você recebe depois do serviço feito, não antes. Ele apertará os lábios, claramente insatisfeito. Eu preciso pelo menos de uma parte antes. Isso aqui não é brincadeira. A Isis bufará, revirando os olhos. Eu não sou idiota, tá me entendendo? Se eu te pagar agora, como eu vou saber que não vai sumir com a grana? O capanga ficará em silêncio por alguns segundos, medindo as suas palavras. Confie em mim, eu não vou falhar. Isis estreitará os olhos, avaliando ele. Eu espero mesmo que não, porque se falhar, eu mesma cuido do seu enterro. A Lady, ainda escondida, sentirá um arrepio na espinha. Isis não estava para brincadeira. Ela era mais perigosa do que qualquer um imaginava. Assim que a dupla sair, a Lady esperará alguns instantes para garantir que ainda estava sozinha antes de se mover novamente. Horas mais tarde, no fim do dia, o silêncio pesado tomará conta da casa da dona de banco. A idosa voltará, entrará pela porta principal de sua casa, segurando sua bolsa com firmeza e suspirando após um longo dia. Assim que der alguns passos para dentro da casa, sentirá um calafrio estranho percorrer sua espinha. Algo não estava certo. Antes que pudesse reagir, um barulho seco ressoará atrás dela. Quando se virá, dará de cara com dois homens encapuzados, vestidos de preto e apontando armas diretamente para ela. O susto será imediato, mas Berta, mesmo assustada, tentará manter a calma. Se fizer qualquer movimento brusco, a senhora não vai sair viva daqui. Um dos homens dirá, a voz grossa e sem qualquer sinal de hesitação. Berta erguerá as mãos lentamente, seu coração martelando no peito. Olha, eu não quero problemas. Levem o que quiserem. Tudo que eu tenho de valor tá nos cofres. Eu posso abrir, posso dar dinheiro, joias, mas pelo amor de Deus, me deixem em paz. Dirá ela, tentando ganhar tempo. O outro sequestrador rirá baixo, um som carregado de cinismo. Dinheiro? Acha mesmo que estamos aqui pelo pouco dinheiro que você tem nessa casa? Ele perguntará,
trocando olhares rápidos com o comparsa. A Berta franzirá a testa, sentindo o corpo gelar em suas veias. Então o que vocês querem? Questionará, sua voz um pouco trêmula, apesar de tentar demonstrar firmeza. O homem, que parecia liderar o ataque, se aproximará um pouco mais, abaixando levemente a arma, mas sem relaxar sua postura ameaçadora. A gente quer você, Dona Berta, e não adianta espernear. Ele afirmará com um tom que deixará claro que aquilo não era um simples roubo. Berta, que já tinha enfrentado todo tipo de golpe e trapaça ao longo da vida, entenderá naquele instante que aquilo era um plano muito mais elaborado do que um assalto comum. Eles estavam ali por ela, e aquilo só poderia ser coisa de Isis. Ela engolirá em seco, mantendo a cabeça erguida. Se vocês querem me levar, ao menos me digam para onde e quem mandou vocês aqui. Porque eu duvido que 2 sujeitos como vocês tenham armado tudo isso sozinhos. O bandido segurará o riso, ajeitando o revólver entre os dedos. Isso não é da sua conta. Agora, vamos facilitar as coisas. Se colaborar, ninguém precisa se machucar. Berta soltará um riso seco e debochado, encarando os 2 homens com um olhar frio. E se eu não colaborar? O comparsa se adiantará e agarrará o braço da idosa com força, puxando ela para mais perto. Aí, a gente vai ter que fazer do jeito difícil. E não acho que a senhora vai querer isso, né? Berta cerrará os dentes, sentindo a raiva borbulhar dentro de si. Mas ela sabia que precisava ser estratégica. Qualquer movimento errado poderia ser fatal. Então vocês realmente acham que vão me tirar daqui sem que ninguém perceba? Questionará, tentando desestabilizá-los. Bom, essa casa tem segurança, tem câmeras. Vocês até podem me levar, mas não vão sair ilesos. Vamos negociar. Eu pago o dobro do que estão oferecendo para vocês, para fazerem isso comigo, e não farei nenhuma denúncia à polícia. Os homens se entreolharão por um segundo, e Berta perceberá que havia plantado a dúvida. Mas o líder irá se recompor. A gente já tem tudo planejado, Dona Berta. Você pode espernear, gritar, tentar ganhar tempo, mas no final das contas, você vai sair daqui com a gente. A idosa apertará os lábios, sentindo que não tinha muito mais tempo para enrolar. Ela precisava pensar em uma forma de escapar antes que fosse tarde demais. Berta, mesmo com a adrenalina correndo em suas veias, manterá a postura firme. Seu olhar afiado se estreitará ao encarar o sequestrador que parecia liderar a ação. Havia algo naquela voz, algo que despertava um pressentimento forte dentro dela. Era um timbre conhecido, um jeito de falar que a fazia vasculhar suas memórias, tentando ligar os pontos. Ela apertará os olhos, inclinando a cabeça levemente. Espera um pouco, murmurará como se estivesse falando consigo mesma. O bandido, ainda segurando seu braço, enrijecerá a postura. Cala a boca, velha! Não tem nada para você pensar aqui, dirá ele, tentando manter a ameaça. Mas Berta não se deixará intimidar. Um sorriso discreto surgirá no canto de seus lábios. Eu conheço essa voz, sussurrará,
encarando ele ainda mais de perto. O homem engolirá em seco, sua respiração ficando mais pesada. A idosa verá a hesitação em seus olhos, e aquilo só confirmava a sua suspeita. Não me diga que é você mesmo, Berta dirá, agora chamando o sequestrador pelo nome. O silêncio que se instalará será quase sufocante. O bandido, que até então se mostrava frio e seguro, estremecerá visivelmente. Seus dedos apertarão ainda mais o revólver, e ele desviará o olhar, como se tentasse evitar aquele confronto direto. O seu comparsa, percebendo a tensão, franzirá a testa, confuso com a mudança repentina de comportamento. Berta notará que acertou em cheio. Então era você esse tempo todo? Sua voz sairá carregada de ironia. E eu achando que você tinha um pingo de dignidade. O sequestrador bufará, claramente incomodado com o que a Berta dizia. Chega, anda logo com isso. E ele dirá impaciente, tentando retomar o controle da situação. Mas já era tarde. A idosa tinha percebido que agora tinha uma vantagem em jogo. Nossa, mas você vai mesmo seguir com isso? Eu posso acabar com você só com o que eu sei, dirá ela, sua voz carregada de desafio. O homem hesitará por um momento. Seu dedo deslizará sobre o gatilho, como se tentasse recuperar o domínio da situação. Mas dentro dele, o nervosismo era evidente. Ele sabia que Berta tinha razão. Enquanto a Berta enfrentava os sequestradores em sua casa, Mavi, guiado por uma intuição certeira e uma raiva crescente, avançará em alta velocidade rumo ao destino que ninguém mais havia cogitado: o iate de Molina. O empresário passará a última hora conectando os pontos, analisando informações e seguindo pistas soltas que o levarão a uma conclusão inevitável. Seu pai ainda terá um esconderijo seguro, e se ele estiver fugindo, será para lá que ele irá. Ao chegar no pier, Mavi descerá do carro rapidamente, os olhos escaneando a fileira de embarcações ancoradas. E então ele o verá. O imponente iate, discreto mas luxuoso, balançando suavemente com a maré. Sem hesitar, ele sacará sua arma e caminhará com passos firmes na direção do barco, seu coração martelando no peito. Dessa vez, Molina não escapará. Dentro do iate, Molina terminará de organizar uma pequena mala, checando dinheiro, documentos falsos e a rota de fuga, quando de repente um som no convés o alertará. Seu olhar se estreitará e instintivamente ele pegará uma pistola do bolso interno do paletó antes de se dirigir até a entrada da embarcação. O encontro entre pai e filho será intenso. Mavi, com a arma apontada diretamente para Molina, manterá a postura rígida. Sua respiração pesada denunciará a raiva contida. Acabou para você, Molina. Sua voz sairá firme e carregada de rancor. O vilão, por sua vez, soltará uma risada baixa,
relaxando os ombros como se não tivesse minimamente ameaçado. Filho, que surpresa boa, Mavi. Ele dirá, esboçando um sorriso cínico. Finalmente veio visitar o seu velho pai. Mavi apertará os dentes, sem abaixar a arma. Não tenta me enrolar, Molina. Você destruiu a minha vida. Destruiu tudo que eu tinha. E agora chegou a sua hora, seu verme. Molina suspirará, observando o filho por um instante. Você não tem coragem. Ele afirmará, dando um passo adiante. Você pode me odiar o quanto quiser, mas atirar em mim de novo? A gente sabe que você não tem isso em você. O empresário, por um segundo, hesitará. Mas esse pequeno lapso será o suficiente para que Molina avance em um golpe rápido, derrubando a arma da mão do filho e o agarrando pelo colarinho. Molina, mais experiente, conseguirá levar vantagem e, com um movimento ágil, empurrará Mavi contra a parede do corredor estreito do iate. Você é forte, garoto, mas ainda não mais que eu. Ele dirá, prendendo os braços do filho contra o peito e, com um golpe preciso, desferirá um soco que atordoará Mavi. Molina o arrastará até uma porta lateral e, com um chute, abrirá um pequeno banheiro. Ele zombará de Mavi antes de empurrá-lo para dentro e trancar a porta por fora. Mavi, atordoado e furioso, socará a porta, tentando abrir de qualquer jeito. Molina, seu desgramado! Você não vai escapar dessa! Mas naquele instante, algo inesperado acontecerá. Do lado de fora, o barulho de sirene soará. Viaturas da polícia se aproximarão do pier, seguidas de barcos táticos da equipe especial. Molina, ao ouvir o som, perceberá imediatamente o que estava acontecendo. Seu rosto perderá a cor por um instante. Não, não pode ser. Ele correrá até a janela da cabine, espionando a movimentação do cais. O delegado estará ali, cercado por dezenas de agentes, todos com armas apontadas diretamente para o iate. Molina, sabemos que está aí. A voz ecoará pelos alto-falantes. Desça da embarcação com as mãos para cima. O jogo acabou. Molina sentirá o estômago revirar. Ele olhará para os lados, pensando em uma possível saída, mas não haverá escapatória. Lentamente, ele puxará a pistola do bolso e olhará para ela. A única opção que lhe restará será resistir. Eu nunca me entrego, murmurará ele, o brilho insano em seus olhos. Do lado de fora, os agentes se aproximarão, preparando-se para invadir o iate caso ele não se renda. Molina, respirando fundo, caminhará até a porta e, com um movimento brusco, a abrirá. Mas antes que possa erguer a arma, tiros ecoarão. A polícia atirará primeiro. Os disparos atingirão Molina no peito e ele cambaleará para trás. O vilão arregalará os olhos, tentando respirar, mas o líquido vermelho já manchará sua camisa. Ele tentará falar algo, mas apenas um ruído engasgado sairá de sua boca. A porta do iate será invadida e os policiais entrarão rapidamente, apontando as armas para ele, mas já não haverá necessidade. O Molina finalmente terá encontrado o seu fim. Enquanto isso, no banheiro trancado, Mavi ouvirá tudo: o barulho dos tiros, os gritos e o som da queda. Seu coração disparará e ele dará mais um soco contra a porta.
Me tirem daqui! Ele gritará. Segundos depois, um dos agentes arrombará a porta e Mavi sairá às pressas, apenas para dar de cara com a cena chocante. E agora, você gostaria que o Molina terminasse a novela, pego e preso pela polícia? Sim ou não? E o Mavi? Ele merece uma nova chance, ou também merece pagar pelos seus erros? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para vocês mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e se inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados da novela. Até mais!